Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quando você está assistindo mais essa mentoria. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre síntese retórica. A gente vai desenvolver um pouquinho como fazer, como analisar e o que é, começando do simples. A síntese retórica ela é a sua capacidade de combinar informações múltiplas para criar um argumento que consiga persuadir as pessoas a acreditarem nele. Não levem a palavra persuadir a mal, não é que você vai estar mentindo para tentar fazer a pessoa acreditar em você. Não, mas às vezes, mesmo quando você está falando a verdade, as pessoas podem não acreditar em você, porque às vezes elas acreditam em outra coisa. A capacidade da síntese retórica é fazer com que essa pessoa acredite no que você está falando, mesmo primeiramente não estando concordando com isso. E o principal fundamento que a gente vai explorar aqui vai ser os três pilares da retórica aristotélica, que seriam logos, ethos e pathos, que é muito importante você saber conscientemente colocar esses três pilares em prática para que você consiga construir um argumento convincente. E começando com logos, que é o apelo à lógica, é o uso de razão, evidência, você mostrar o porquê está certo, você pegar uma fonte uma fonte confiável de dados e mostrar que aquilo ali é verdade. Que seria usando dados, estatísticas, citações de pessoas importantes e organizar essas ideias de maneira com que possa ser possível estruturar uma lógica que ligue tudo isso. Construir um raciocínio e não só jogar esses dados de qualquer jeito. A gente tem aqui o exemplo. Enquanto um exemplo de síntese, né? Enquanto o trabalho remoto pode aumentar a produtividade em 15%, como evidenciado por um estudo em Harvard, é crucial mostrar que isso vem acompanhado de um aumento de 20% no isolamento de empregados, como reportado por Stanford, para assegurar um bom convívio de longo prazo, um bem-estar de longo prazo. Seguindo, a gente vai para o ethos, que seria a credibilidade, fazer o leitor acreditar que você é alguém de confiança, que as suas informações não são mentira, que as suas fontes não são mentira, que isso é muito mais fácil quando você usa fontes que o seu escritor confiaria, porque você só falar, eu sou acreditável, confio no que eu falo, não vai funcionar. Você você não acreditaria. Então, isso é basicamente você utilizar fontes de boa credibilidade para que mesmo se ele não acredite em você, ele acredite em onde você tirou os dados. E por último, o pathos, que é o apelo emocional. Isso parece meio que um golpe baixo, mas no final faz parte de toda a argumentação, que seria apelar às emoções e aos valores da pessoa que está lendo, criar uma conexão mais íntima com aquilo que você está defendendo. Por exemplo, colocar como exemplo algum problema que está acontecendo atualmente, para que as pessoas se sensibilizem com isso e abram um pouquinho mais o coração quando estiverem lendo. Seria bom você contar histórias, que nem eu disse, de eventos que acontecem, analogias ou metáforas para conseguir puxar isso mais pro lado emocional, mesmo quando for algo mais racional do que emocional. E você ativamente colocar isso em prática é muito bom porque você passa a analisar mais tanto o que você lê para montar o argumento quanto o texto em si. E isso aqui é muito importante se saber, esses termos, porque quando você for fazer o essay do SAT, eles podem te pedir para você olhar um texto e explicar como o autor desenvolveu as ideias do texto. Isso aqui, etos, patos e logos, são coisas que mesmo que o cara não queira ter usado,
vai estar ali, porque eles são fundamento para um argumento bem estruturado, para uma tese bem estruturada. Então, mesmo que ele não tenha pensado nisso, você saber desses termos, saber identificar eles e conseguir procurar isso no texto para escrever o seu essay, para escrever como aquele texto foi construído, é algo que vai aumentar a sua notinha bastante. Por mais que seja a nota de 6 seja separada da nota da SAT em si, sempre é bom ter um complemento. Agora o processo prático para criar a síntese retórica. Basicamente, você começa analisando as fontes que você tem, você identifica o argumento principal delas, você lê ativamente. O que significa isso? Você não passa só olhando o texto, você não está só olhando e passando para acabar rápido, porque você não gosta de ler. Você está analisando, você está lendo, procurando as informações naquilo que você está lendo de forma crítica mesmo. E anotar os pontos relevantes de cada uma dessas fontes, que vai ser mais importante para você construir a sua ideia. Depois, você encontra algo em comum entre esses pontos importantes. Por exemplo, você pega o assunto que você tiver escrevendo sobre, vou usar o exemplo que já tinha aqui no slide. Trabalho remoto. Ele pegou uma fonte que mostrava o aumento de produção, uma fonte que mostrava o aumento do isolamento, e o fio condutor disso tudo, o ponto em comum, é justamente o trabalho à distância. Ele encontrou esse meio e usou ele como transição de um para o outro. Ele não só mostrou dois argumentos, ele mostrou primeiro, fez essa condução com o tema geral e depois colocou o contra-argumento. Terceiro, desenvolver uma tese, que é desenvolver a ideia central do seu texto, a ideia central daquilo que você quer colocar no papel, que é o que o seu texto vai seguir durante o resto da escrita inteira. Você vai desenvolver argumentos para defender essa tese, você vai mostrar, às vezes, contra-argumentos para você rebater sobre essa tese, porque isso é uma estratégia legal, você colocar argumentos que normalmente seriam usados contra o que você está escrevendo no próprio texto, para você já refutar isso, se você conseguir. E ela vai ser o que guia o resto do seu texto inteiro. Depois, estruturar a síntese, ou seja, a forma como você coloca o logos no texto. Isso pode ser feito de vários modos, você pode organizar por vários tópicos, pelas fontes, mas o mais recomendado é que você vá colocando de argumento em argumento, que é basicamente você separa os argumentos principais que você quer colocar, você adiciona um, reflete sobre ele, coloca a fonte, tudo que você precisa colocar sobre esse argumento, prova o porquê isso está certo, e depois cria uma ponte utilizando o tema geral para ir para o próximo argumento, defende ele, desenvolve, faz isso com cada um dos seus argumentos para sustentar de forma mais organizada os principais pontos da sua tese. E por último, você escreve, bota no papel, obviamente, e integra tudo como um texto. Que nem eu disse várias vezes, não é só você escrever solto que vai funcionar. Você precisa criar pontes de um assunto para outro, você precisa interligar o lado bom de um argumento, o lado bom de uma ação com o lado bom de outra, o lado ruim de outra, para que o leitor possa criar essa linha de acontecimentos na cabeça dele. Agora, nós temos algumas palavras-chave aqui. Se vocês quiserem pesquisar por mais, sempre é bom aumentar o vocabulário. Que seriam palavras para você adicionar ideias novas, para você demonstrar o contraste, caso você queira botar um lado bom e um lado ruim, como é o exemplo que eu mostrei aqui. Mostrar concordância, que seria você concordar com uma ideia de algum autor que você trouxe, às vezes. E para concluir, ou sintetizar, que seria para você chegar em um final, para você demonstrar, resumidamente, aquilo que você passou que você já passou no texto. E isso aqui é muito importante vocês terem, porque às vezes vocês vão precisar usar muito e ficar repetindo é chato. Não é legal você repetir muitas palavras num texto, repetir muitos termos. Às vezes você não tem muita escolha,
mas ter um vocabulário amplo para você conseguir escrever de maneiras diferentes, por mais que seja a mesma coisa, é algo muito importante. Aqui, é que nem eu falei, o processo que você transforma as informações que você tem em um argumento. Você primeiro tem a informação pura, você tem um texto, às vezes você tem um poema. Você analisa de forma crítica para extrair os argumentos. Você cria, você mostra esses argumentos de uma forma diferente, você reorganiza eles e você dá, com base nisso, um novo significado daquilo. Às vezes a forma como você usa logos, patos e etos pode mudar o significado do seu texto, porque você pode omitir coisas, você pode colocar informações novas que estavam sendo omitidas, e isso tudo muda o significado original da informação. E aqui, os benefícios de você usar isso é que você fortalece seu pensamento crítico, ou seja, você começa a ler e avaliar as coisas, em vez de só passar o olho por cima. Você começa a ser mais persuasivo nas suas argumentações, porque quando você utiliza isso de maneira ativa, você pensa em usar isso, você consegue desenvolver argumentos melhores do que só escrevendo avulso. Você consegue ter uma facilidade maior na sua vida acadêmica, até porque isso aqui não vai ser usado só para você fazer a prova. Se você conseguir mesmo tirar uma boa nota no SAT, no ICEI e passar para uma faculdade no exterior, isso aqui vai estar em praticamente toda a sua vida acadêmica, não só lá fora, como aqui dentro do Brasil mesmo. Isso pode ajudar você a conseguir extrair informações a mais daquilo que você está lendo. Por exemplo, a ideia do autor, a opinião do autor, às vezes, porque ele pode tentar passar uma ideia um pouco mais ao lado dele e do texto que ele está apresentando, da ideia que ele está apresentando. E por hoje é isso. A conclusão é de que síntese retórica não é só você fazer um resumo, até porque isso é outra coisa, mas sim você ressignificar o texto, você criar com base nas informações do texto argumentos para convencer o leitor de alguma outra coisa. Para finalizar, lembrem-se sempre, não utilizem essas videoaulas como única e exclusiva fonte de informação. Ouvir é muito importante, diria que até mais do que estudar e saber a parte teórica. Busquem outros cursos, outras formas de aprender e vivam o inglês, porque quanto mais você mais é familiarizado com a língua que você está estudando, mais fácil é de você aprender ela. Você aprendeu a maioria do que você sabe de português ouvindo seus pais, seus professores, as pessoas ao redor de você falar, e só depois de você saber falar um pouco, você começou a estudar como escrever certo. Isso também serve para o inglês. Você vai saber entender melhor enquanto você escuta, você vai saber formular uma frase melhor enquanto você escuta. E não esqueçam, não precarizem nenhuma dessas áreas. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima mentoria.